Então, família, a primeira coisa, né, falar aqui da satisfação de estar aqui com vocês, estar falando, na verdade, porque o tempo vai fazendo a gente entender que, independente de quantas pessoas estiverem nos ouvindo, o importante é a gente não se cansar de falar. Então é importante a gente estar expressando, estar falando, estar buscando repartir um pouco do que a gente tem, que não acaba se tornando por quantas pessoas que você consegue instruir ou com quantas pessoas você consegue ajudar, né? Porque muitas das pessoas não escolhem. Hoje podia ter muita gente aqui, até mesmo da própria casa, né? Mas isso tudo é feito de escolha, a vida é feita de escolhas. Mas você vê que tem pessoas buscando, e poderia ter 100, mas tem 10, tem 15, tem 20. Isso tudo é muito importante porque a gente vai entendendo que a missão é não desistir. E se tem 10, é valorizar esses 10, é tentar passar alguma coisa. E esses 10 também daqui a pouco vão estar repassando para mais 10. E aí eu acho que vai dar um sentido pela busca, né? Porque o conhecimento, na verdade, ele é uma coisa que ele tem que ser buscada, né? E ele as pessoas buscam em tempos diferentes. O ser humano tem tempo diferente para buscar as coisas na vida. E a gente também tem que compreender isso, que nem todo mundo também está preparado para ouvir certas coisas ou está buscando um entendimento da própria vida, porque na verdade estudar orixá, conhecer orixá é buscar se conhecer, é buscar entender o que acontece na própria vida, é buscar entender qual é a nossa essência, qual é a nossa verdadeira essência. Então esse sentimento que eu sempre tive dentro do candomblé, na verdade, eu tive um pouco de rejeição a alguns panoramas que eu vi dentro da religião, dentro do culto. Eu sempre via que o conhecimento ele era escolhido para quem fosse ser repassado, na verdade. Então, se você era filho de alguém muito conhecido, você tinha direito a ter conhecimento. Se você tinha dinheiro para oferecer, você tinha direito a ter conhecimento. Ou, né, se você era da família, ou alguém que de alguma forma fosse valoroso para as pessoas te passarem conhecimento, elas te passavam. Ou seja, o conhecimento ele era passado para quem você tinha interesse. Então, às vezes, aquela pessoa que ela não fazia parte do rol daquilo que era buscado, acho que vocês sabem bem o que eu estou dizendo, elas ficavam de fora. Elas muitas das vezes não compartilhavam do conhecimento e muitos até hoje não conseguem compartilhar. E eu sempre entendi que a busca ela tem que ser igual para todos. Então você tem que dar oportunidade de estudo para todo mundo. E quem estudar mais vai criar um diferencial de poder estar exercendo melhor as funções, porque estudou mais, se dedicou mais. E não porque foi escolhido por A ou B. Então, isso tudo me fez entender que eu precisava montar algo maior, que eu precisava ir atrás de algo maior para eu poder me acalentar pessoalmente. Então, nasceu a ideia de eu fazer um instituto, de eu montar um instituto. Hoje eu estou aqui, a gente está começando aqui no Ceará um pedacinho disso tudo. A intenção de montar esse instituto para que eu consiga, na verdade, modificar um pouquinho daquilo que já existe, tentar trazer um pouco de informação. O intuito aqui, na verdade, não é o trabalho do Pai Fábio, e sim o trabalho que existe dentro do culto de orixá. Portanto, eu vou tentar trazer outros sacerdotes para poder estar aqui trabalhando aqui no Instituto, aqui no Axé. Então, eu vou trazer o meu babalaô para estar aqui, vou trazer meu pai de santo, vou trazer outros pais de santo, vou trazer pessoas que trabalham com esoterismo, com outros tipos de vertentes espirituais. A gente está com um projeto, né, de conseguir trazer os africanos para vir para cá, para fazer ebó, para poder ajudar a difundir isso aqui. Então, na verdade, o Instituto ele seria para isso, para poder trazer um melhor entendimento religioso para as pessoas de tudo. De umbanda, de candomblé, de culto iorubá, de qualquer tipo de culto que possa existir. E a gente buscar pessoas de referências para estar colocando aqui, para poder estar
dividindo, né? Dividindo o conhecimento e está crescendo, na verdade, como um todo dentro do Ceará. Está crescendo o axé dentro do Ceará, que eu achei isso muito importante. Então, nossa primeira intenção aqui que eu queria falar com vocês era disso, era dessa formação desse instituto. Acho que vocês estão aqui hoje na primeira reunião formal. Vai estar gravado aí para os próximos, que eu acredito que daqui a uns tempos nós vamos ter grandes pessoas aqui, né? Grandes, não só pessoas sendo formadas, mas já grandes ícones aqui, talvez falando com vocês, para a gente poder estar sentado, ouvindo um pouquinho, porque já é antigo dentro do Candomblé que quem nunca senta para aprender não é capaz de se levantar para ensinar. Então, vamos botar isso para poder, de fato, funcionar, né? E eu acredito que vai dar super certo. Já deu, né? E hoje em si, a gente está buscando falar, a palestra em si, ela para poder falar do Ori. Porque o Ori, ele é sem dúvida a principal divindade da vida do ser humano. O Ori, ele de verdade, ele é a divindade que com certeza faz total diferença na vida do ser humano. Porque conta dos ensinamentos que Ledumare perguntou a todos os orixás quem seria o orixá mais importante da vida do ser humano. E todos se pré-candidataram. Mas foram perguntando aos orixás até que ponto que eles ficariam com o ser humano e o que eles fariam quando eles precisassem se saciar, ou seja, se alimentar, as oferendas. Então Ogum falou tudo que ele podia propiciar de bom, mas na hora do axé dele receber o axé dele, ele tinha que parar um pouco para receber o axé dele. Ou seja, quando o ser humano retornasse para o Orun também, ele não iria retornar junto, porque ele ia continuar sendo Ogum. Assim foi Oxóssi, assim foi Oxum, foi todos os orixás. Até que Ori se candidatou e Ori disse que nas obrigações do ser humano ele estaria presente. Que quando o ser humano voltasse para o Orun, ele também voltaria junto. Ou seja, Ori ela é a única divindade que ela vem com a gente. Ela se alimenta quando tomamos axé, porque ninguém consegue tomar axé para orixá nenhum sem antes alimentar Ori. E ela retorna para o Orun junto com a pessoa. Ou seja, a Ori ganhou o título da divindade mais importante, porque ela é a principal divindade que sempre está junto com o ser humano. Ela é a que nunca falta. Diz que o destino, a gente fala de Ori, a gente tem que falar primeiramente do destino, né? O destino do ser humano, ele foi testemunhado por algumas divindades. Então, Ifá, Orunmilá, né? Ifá, Orunmilá é uma. Quando a gente fala de Ori, é outra divindade que sabe do destino do ser humano, sabe tudo que o ser humano vai vir passar aqui na Terra. O destino do ser humano ele vai acabando se dividindo. Diz que o destino do ser humano ele se divide em Akuleia, que seria a parte que todo ser humano escolhe o que quer vir passar aqui na Terra. Todo ser humano escolhe qual vai ser a história que ela vai vir cumprir aqui na Terra. Então diz que diante de Ledumare nós escolhemos aquilo que nós vamos passar. Aquilo que a gente quer ter como destino aqui no Aie. Diz que tem uma parte do destino que se chama Kulebó, que é a parte que a gente consegue corrigir, transmutar, é a parte que a gente consegue, através das oferendas, modificar as dificuldades na vida do ser humano. Então essa parte se chama Kulebó, ou seja, através dos ebós, através daquilo que a gente faz como oferenda, a gente consegue corrigir os problemas na vida das pessoas, o problema na vida do ser humano. Aquilo que talvez ele escolheu lá atrás, porém hoje ele quer uma vida melhor, ele quer uma passagem melhor, ele quer um tempo maior de vida, ele quer ter longevidade, ele quer ter progresso. E através de Akulebó, às vezes a gente consegue
atingir essa modificação de um destino negativo ou de coisas negativas em um destino. E tem a parte que se chama Ayema, que seria o karma humano. Esse karma poderia ser visto como hereditário, né? Essa parte física, a parte de... Às vezes o pai teve diabetes, o filho vai ter. Automaticamente isso é meio que hereditário. E não só isso, mas os karmas também espirituais. Então, o pai era sacerdote, a mãe era sacerdotisa, e o filho acaba ficando com aquela responsabilidade, e aquilo vai passando nas gerações familiares, ou seja, são karmas espirituais. Às vezes, né, tem processos de kármicos que estão mais ligados a vício, né, como bebida, dentre vários outros vícios que a gente vê que vai assolando a família, que a gente vê que tem muita coisa que é familiar. A família vem sofrendo com aquilo. Às vezes a família vem sofrendo com uma falta de prosperidade, a família vem sofrendo com a bebida, às vezes a família vem sofrendo, tipo as mulheres daquela casa nunca têm sorte no amor. Vocês vão vendo que isso é meio que repetitivo. Isso está dentro de Ayema, ou seja, isso seria um pouco do karma ancestral que todos nós trazemos. E às vezes, diz os estudiosos que nem todos os karmas eles são possíveis de ser modificados. Ou seja, se você veio aqui na Terra e você tinha que passar pelaquela doença, você tinha que passar pelaquela dificuldade, o culto ao orixá, ele vai ser capaz de lhe dar força, lhe dar sustentabilidade, mas você vai ter que passar pelo aquilo. Estava predestinado. Então, por isso que não seria legal, né? Uma pessoa, ela culpar o orixá por tudo que ela está passando, ela culpar as divindades, culpar o Ori por algo que aconteceu no destino, porque tem coisas que estão no destino, tem coisas que elas não podem ser modificadas, você escolheu, tinha que ser assim, você veio para cumprir aquilo, então você vai ter que passar. Então o orixá, na verdade, ele vai te dar sustentabilidade para você passar da melhor forma possível. O orixá vai te dar sustentabilidade para você ter força para superar aquilo. Então isso é bem importante. O Ori, com certeza, ele é a divindade que ele pode atrair o que for para a vida das pessoas. Então, fala que o Ori, ele é a divindade que ele vai atrair progresso, prosperidade. Ele é capaz de atrair sabedoria, porque é através de alimentar o Ori, é através do sistema de Bori, que a gente consegue modificar, na verdade, o nosso crescimento. Porque nem sempre o axé que a gente está precisando, ele está nas divindades. Ou seja, ele está precisando vir de Exu, de Oxóssi, de Ogum, de Ansan. Na grande maioria das vezes, o grande problema da pessoa não prosperar na vida, o problema da pessoa às vezes não conseguir ter êxito, está ligado à falta de Bori. Está ligado à falta de culto a Ori. Então é de extrema importância que se cultue o Ori corretamente. É de extrema importância que as pessoas aprendam como lavar seus Oris, como rezar seus Oris. É de extrema importância que as pessoas entendam que o Ori ele deve ser cultuado permanentemente. Não tem data, não tem tempo. Ou seja, a Ori é algo que você acorda e agradece a ele pela vida. É algo que você acorda e você clama a seu Ori por prosperidade, por fertilidade. Então, Ori ele é pleno na vida de qualquer pessoa, é necessário na vida de qualquer ser humano. Então, cuidar de um Ori corretamente é a chave para você ter êxito na vida, você ter prosperidade. É a chave para você conseguir fazer com que as coisas se mantenham. É importante entender que às vezes você faz uma obrigação e instantaneamente as coisas mudam, as coisas melhoram. Mas logo depois as coisas tomam um formato de voltar a ser o que era antes. E isso, na verdade, não é a falta de axé do orixá. Isso, na verdade, está ligado ao seu Ori que não consegue segurar o axé, permanecer com um axé. Ou seja, você está precisando alimentar seu Ori para que todo o resto faça sentido.
Nesse culto a Ori, esse culto que a gente tem periodicamente, que deveria ser a Ori, que todos deveriam fazer o Sé Ori corretamente, ou seja, semanalmente, tá buscando entender o que o Ori está precisando, que isso a gente pode estar fazendo através do Obi. Não necessariamente você precisa de um jogo de Eren de Logum ou um jogo de Opeleifá para você poder saber o que seu Ori deseja. Então, o correto seria semanalmente todo ser humano abrir um Obi para a própria cabeça. Seria abrir um Obi para perguntar ao próprio Ori o que ele deseja. Ele quer o quê? O que ele está precisando se alimentar? De que ele está necessitando para que as coisas na vida da gente aconteçam, as coisas fluam de uma forma coerente, de uma forma positiva. Então, essa necessidade, ela não está ligada a como muitas das vezes se prega, de uma vez ao ano, quando a pessoa vai tomar obrigação, e aí ela toma Bori. É um formato muito errado, muito errôneo, né? Porque o Bori que a gente toma quando vai tomar obrigação, ele está ligado em agradar o Ori para que ele aceite o axé do orixá. Ou seja, para acoplar o axé do orixá na vida da pessoa. E não necessariamente naquilo que a pessoa está precisando no dia a dia. E nós passamos a acreditar muito, ou passamos a cultuar muito o orixá apenas para cultuar da espiritualidade, né? As pessoas elas cultuam muito o orixá achando que o orixá ludicamente vai vir resolver a vida delas. E não é isso que acontece. Ou seja, a gente procura o axé do orixá para ter força, para poder agir corretamente. Então a gente procura o axé de Ogum para prosperar, mas é para poder ter trabalho. Porque a única coisa que Ogum vai te dar é trabalho. E a partir daí você vai prosperar. Ou seja, a partir daí você vai trabalhar, você vai constituir êxito e você vai começar a ter vitórias na sua vida. A sua vida vai prosperar, porque quem tem trabalho tem prosperidade. O sistema de prosperidade ele muda muito de acordo com o que a pessoa também enxerga. Porque quando a gente fala cuidar de Ori para ser próspero, não está ligado a cuidar de Ori para ter apenas dinheiro. Porque a prosperidade ela não está ligada a dinheiro. A prosperidade, na verdade, ela está ligada à ausência, né? A ausência de necessidade. O pai Anderson ele fala muito isso, que é meu babalorixá, que a prosperidade está ligada à ausência de necessidade. Porque a prosperidade para um pode realmente ser o fator financeiro, mas a prosperidade para outros pode ser a saúde. Porque aquela pessoa ela não tem saúde, ela tem dinheiro, mas ela não tem como gastar o dinheiro porque ela não tem saúde. Então a prosperidade para aquele dali pode ser a saúde. A prosperidade para o outro pode ser um equilíbrio familiar, porque ela tem tudo, mas não tem uma família. O outro, às vezes, tem tudo isso, mas não tem um amor. Então a prosperidade é você encontrar, na verdade, um equilíbrio na sua vida como um todo para você poder viver bem. Porque não tem aquele que não quer ter um dinheiro, não tem aquele que não quer ter paz, não tem aquele que não quer ter um amor, não tem aquele que não queira ter uma vida equilibrada. Então a prosperidade, na verdade, ela está ligada entre o equilíbrio, né? Quem tem equilíbrio consegue atingir as outras coisas. Então nessa divisão a gente começa a dar dois nomes a Ori, que seria Orirerê, que é o Ori positivo. Orirerê está ligado àquela pessoa que ela consegue transformar as coisas, aquela pessoa que tem uma cabeça forte, aquela pessoa que ela tem pensamentos positivos, aquela pessoa que ela quando vê um problema, a mente dela já pensa em como resolver o problema. Aquela pessoa que tem uma cabeça boa para captar o axé. Ou seja, toda obrigação que você faz para aquela pessoa dá tudo muito certo, porque ela tem um Orirerê. Ela tem um Ori bom, um Ori que capta com muita facilidade o axé. Então, esse Ori é aquele Ori que ele, às vezes, precisa de menos culto. Então, ele com certeza ele vai exigir menos coisas, porque ele já é um Ori mais estruturado, é um Ori mais fortificado. Temos o Ori Buruku, que seria o Ori negativo.
o ori que transforma as coisas em negatividade, ou seja, o problema da pessoa é um gatinho, ela transforma em um leão. A pessoa sempre vê as coisas de uma forma negativa. As pessoas sempre vê o mundo como o problema dela, as pessoas como o problema dela, porque ela está constantemente se sabotando. Ela está constantemente tirando a responsabilidade de si para jogar para cima dos outros. Ou seja, isso é um ori buruku, isso é um ori negativo, isso é um ori que ele não assume a própria responsabilidade para mudar o andamento da própria vida, né? Então o ori buruku ele está ligado ao ori que cria negatividade. O ori buruku ele está ligado ao ori que ele não consegue prosperar. É o ori que ele está sempre sendo atacado por energias negativas. Então esse ori ele deve ter um culto maior. Esse ori ele deve passar por mais rituais de bori. Esse ori ele deve ser rezado com mais frequência, justamente para quê? Que ele ganhe força, para que ele se fortifique, para que ele crie energia o suficiente para dar um bom andamento na vida, né, que ele ocupa, ou seja, no corpo que ele ocupa, na vida do ser humano. Existe essa relação que eu falei para vocês de ori, de Ifá, do destino, do Eredilogum, de Orixá Didá. O que seria essa relação? Quando a gente vai buscar um jogo de búzios, acho que muitos devem ter passado por isso já. E o jogo prevê uma prosperidade no seu caminho, mas aí você fala, essa prosperidade nunca chega. Todo mundo falou que eu não era para levar essa vida, mas eu levo essa vida. Falaram que a minha vida ia prosperar, mas minha vida não prosperou. E a gente precisa entender uma coisa. O Eredilogum, ele por si só é um oráculo que as divindades correspondentes ali estão ligadas ao destino da pessoa e não ao futuro da pessoa. É muito importante entender isso, porque isso por si só já explica por que algumas coisas são faladas no Eredilogum e não se cumprem. Porque o Eredilogum ele acessa ao destino, ou seja, a prosperidade está no seu destino. Às vezes, ser babalorixá, ser ialorixá, está no seu destino. Às vezes uma viagem está no seu destino. Mas às vezes você tem um ori buruku e você não consegue completar bem o seu destino. Isso acaba mudando o seu futuro. Então, quando muda o seu futuro, muda as previsões. Ou seja, o babalorixá, o ialorixá, o Eredilogum, ele não foi feito para... não é um oráculo para adivinhar o futuro. Até porque o oráculo do orixá ele não é adivinho. Ele é de tradução. Então você traduz o que está por vir na vida da pessoa. Você compreende, através das ferramentas, o que tem no destino da pessoa. Então essa é a diferença, talvez, do nosso oráculo para alguns. E com essa mistura toda que a gente tem no Brasil, acho que se misturou as características. Ou seja, as pessoas vão no jogo de búzio para querer saber sobre o futuro, saber se tem um namorado vindo, saber qual a sorte que ela vai ter, o que vai acontecer. Ou seja, o orixá está ligado ao destino. O ori está ligado ao destino. E muitas das vezes a gente faz o quê? Não cumpre bem o nosso destino, não cumpre direito o nosso destino. Então o ori buruku é aquele ori que está sempre sabotando a pessoa e afasta ela de cumprir o próprio destino bem. A gente tem a relação de ori, os ajoguns, Elenini. E o que seria isso? Os adioguns, eles são energias no mundo que eles existem para atrapalhar, de fato, o ser humano. Eles atacam o ser humano. Ou seja, os adioguns seriam o que? A briga, Ibijá, Ibiofo, as percas, Ibiku, a morte, Ibiaram, a doença, Ibiebá, a paralisia, aquela pessoa que ela não consegue fazer nada, ela até sabe que tem que mudar, mas ela não consegue, ou seja, é mais forte do que ela. Existe um Ibi, existe uma energia que trava ela de conseguir ir além. Ou seja, tudo isso são adioguns que existem
no mundo que atacam o ser humano constantemente. Esses ajoguns, eles podem atacar o ser humano de duas formas principais, né? Ou através do Ikamburuku, que seria quando alguém faz alguma coisa para você, alguém determina algum tipo de possessão ou algum tipo de atividade espiritual sobre alguém. Isso pode, né, criar um ataque de ajogun sobre aquela pessoa. O fator também da pessoa ter muitas atitudes erradas, a pessoa errar, a pessoa levar uma vida de forma errada, ela cria uma punição de Amiochoronga, que acaba fazendo com que os ajoguns ataquem ela. Então, através disso aí, ela começa a ter ataque de ajogun na própria vida. Ou seja, ou você tem esse inimigo que ele te ataca, ou você é a própria pessoa que cria problemas para a própria vida. Ou alguns estudiosos dizem que temos problemas com inimigos de outras gerações. Que seria isso? Às vezes você teve uma briga muito forte com alguém em um outro tempo, só que você voltou, você veio para o Aie, e essa pessoa ainda continua no Orun, essa pessoa ainda continua em outro plano espiritual, e esse espírito ainda te ataca, esse espírito ainda luta contra você. Então existe a necessidade de você cuidar do seu Ori, para que esse ajogun não ataque diretamente a sua vida e transforme a sua vida em problemas. Essas aí seriam as principais relações dos ajoguns. Dentro disso tudo, a gente tem Elenine, que dentro do culto do orixá, nós não temos a configuração do diabo. Dentro do culto dos orixás, nós não temos o culto ao diabo. Mas nós acreditamos em Elenine, que Elenine seria uma das divindades, uma das energias, como queiram chamar, que presenciou a escolha do destino do ser humano. E diz que Elenine foi mandada para a Terra para poder criar dificuldades, para poder fazer com que o ser humano não conseguisse cumprir bem o seu destino. Ou seja, você nasceu para ser um babalorixá, mas você é a primeira pessoa a não acreditar em você, você não se acha capaz, você não acha que vai conseguir, você cria muitos problemas para ter desistência do destino que você escolheu, do destino previsto para você. Então isso é a ação de Elenine. Isso é a ação de Elenine fazendo com que você desista de cumprir bem o seu destino. Na verdade, Elenine é uma divindade ou uma energia muito antiga, desde a criação do mundo, que vem fazendo isso até mesmo com os Irumolés. Os Irumolés seriam os orixás, as divindades Exu, Xangô, Oxóssi. Todos esses, todo mundo sabe que não vieram apenas esses que são conhecidos. Vieram muitos outros Irumolés para a Terra. Ou seja, muitas outras divindades vieram do Orun para o Aie. Só que com a ação de Elenine, nem todos tiveram um Ori forte, nem todos tiveram um Ori reconhecido, para hoje ainda serem cultuados. Então Oxum, Emanjá, Oxóssi foram divindades que tiveram o Ori muito forte e conseguiram cumprir um bom destino aqui na Terra, e isso mantiveram eles vivos até o dia de hoje, porque na verdade nós cultuamos isso, né? Nós cultuamos nossos Eborais, nós cultuamos aquilo que nós acreditamos em existir, que hoje são configurados em pessoas, porque todos esses orixás foram materializados em ser humano. Então é onde parte, né? Deixa de ser divindade para se tornar Irumolé. Então tem essa busca que eu acho que todo mundo tem que ter, que é de existir e não só de viver. Ou seja, você tem que ter um Ori bom, um Ori forte, para você existir na vida, para você de fato passar pela Terra e deixar um bom legado, você de fato passar por aqui e ser lembrado, porque precisamos lembrar que nós somos a representação
do nosso orixá na Terra. Ou seja, nós temos responsabilidade com os nossos atos, nós temos responsabilidade com aquilo que a gente propaga, nós temos responsabilidade com aquilo que a gente diz ser religião ou diz ser algo bom para ser alimentado. Porque a gente não está alimentando só para a gente alimenta para outras pessoas. Então, quando você repassa um conhecimento errado, aquilo não faz mal só a você, vai fazer mal a toda uma geração que vai aprender também errado. Então é muito importante a gente entender que a ação de Ajogun, a ação de Elenine, ela é diária. Então o cuidado com o Ori, ele tem que ser diário. O cuidado com o Ori, ele tem que ser diário. Então a gente precisa entender que o mal, ele existe, mas o pior mora dentro da gente. O pior mora dentro da gente e através de Ori que a gente alimenta ou não. Porque tem aquela pessoa que ela cria negatividade que ela se sente perseguida por todo mundo. Aqui no Ceará é muito comum as pessoas virem procurar um jogo de búzio para querer saber se alguém fez uma macumba para ela. Ou seja, é muito comum se alimentar isso aqui. Porque as pessoas sempre estão achando que é algo externo que está atrapalhando a vida delas. Elas nunca conseguem olhar para elas internamente e ver que as ações delas estão criando problemas na vida delas. E é por isso que elas estão tendo a falta de axé, que é só um formato de vida, é como se leva a vida. Então é muito importante ter esse entendimento que muitas das vezes nosso Ori cria rejeição, a gente cria problemas, a gente cria coisas que não teríamos necessidade de viver, de vivenciar. Ou seja, isso é o Ori te sabotando. Às vezes para você sair de locais, para você sair de famílias espirituais ou pessoais, para você se afastar de pessoas. Tem pessoas que elas têm uma corrente, né, um jeito próprio de ser que elas afastam. Ela consegue afastar as outras pessoas de perto e ela sempre se sente só. Mas ela não consegue entender que o jeito dela transforma ela em uma pessoa solitária. Ela não consegue entender que, na verdade, é ela que emana energia para o mundo. É ela que joga a energia para fora e o mundo só devolve aquilo que ela propaga. Então é de extrema importância as pessoas entenderem que se você não cultuar o seu Ori corretamente, você pode até saber que você não tem um bom Ori, mas você não vai conseguir dar jeito. Ou seja, somente através do culto que você vai conseguir ter êxito. Somente através do culto que você vai conseguir mudar a sua realidade. Então, tem uma passagem que eu gosto de falar, que é sobre Yamin Oxorongá e Ori. A relação que Ori, Exu e Yamin Oxorongá têm. Diz os mais antigos, que vão repassando conhecimento para a gente, que quando uma pessoa ela faz um Icamburucu, ela faz uma macumba para a gente, ela só pega se o nosso Ori aceitar. Como que seria isso? Diz que Exu é a divindade que transporta todo o axé, Exu é a divindade que leva e traz, Exu é a divindade encarregada de levar o ebó. E a mim é a divindade que controla os ajoguns. Então, existe um entendimento que quando você propaga o ataque, essas energias entendem que você merece o ataque. Então, quando você faz fofoca de alguém, isso se chama Ibieque, né? A mentira, o Ibiejó, a fofoca. Quando você faz fofoca de alguém, alguém faz uma macumba para você, você está se tornando uma pessoa apta a levar a sua parte. Não que a pessoa ela não vai se alimentar da própria negatividade ou do próprio Ajogun que ela está criando, porque quem cria o mal se alimenta dele. Mas você também acaba levando a sua parte porque você afrontou, você buscou aquilo, ou seja, você foi merecedor também daquilo.
Então, eu acho que é por isso que a grande maioria das pessoas elas não entendem por que eu cuido tanto do meu orixá e meu orixá deixou a macumba pegar em mim. Porque não depende apenas do orixá. O seu ori sabe o que você fez para aquela macumba chegar até você. Ele sabe o que você falou, ele sabe realmente o que você despertou nas outras pessoas para que aquilo acontecesse. Porque se a pessoa desde o começo tivesse ficado quieta, não tivesse falado nada, não tivesse buscado problemas, quando aquilo tudo que fosse feito chegasse até ela, Exu ia a entender que aquela pessoa não merecia aquilo. Ou seja, o mal não iria chegar até aquela pessoa. O mal não iria pegar de fato naquela pessoa. Então é importante a gente entender que ter um bom ori, ele é primordial até para você se defender do mal alheio, tá bom? A gente cultua ori na própria cabeça, ou seja, nossa própria cabeça é a representação do nosso ori, é onde a gente toma bori. A gente buscar dentro de alguns axés, isso falando de candomblé, alguns têm ibaori, outros não têm ibaori, mas isso não seria uma regra que todo mundo precise ter ibaori, porque o principal ibá seria a cabeça. No culto africano, nós temos o Ileori, que seria como se fosse a casa de Ori, é uma representação também de Ori. Então, existe essa necessidade de explicação que às vezes a gente chega em algum lugar e as pessoas falam que a vida daquela pessoa não está prosperando porque ela não tem o Ibaori. Que a vida da pessoa ela não está crescendo porque ela não montou o Ibaori. Sendo que a cabeça é a representação do maior ibá dela. O ori não se divide, né? O ori não sai, o ori não abandona o filho em momento nenhum. Diferente do orixá, que é uma energia que a gente busca para a nossa vida, para o nosso corpo. O ori não, o ori ele nasceu com você, ele vai retornar com você. Ou seja, com certeza não é a falta de uma representação no plano físico que faz com que o culto ao ori não esteja dando certo. Tem uma relação que eu acho que vocês vão gostar muito, que nós somos a continuação, muitas das vezes, dos nossos pais. Nós somos parte dos sonhos dos nossos pais. Somos parte das ações dos nossos pais. E nós cultuamos muito o ori em 3 pontos. Seria na cabeça propriamente, no umbigo e nos dedões dos pés. Que o lado direito significaria a bênção do ori do pai, o lado esquerdo a bênção do ori da mãe. Ou seja, o ori dos nossos pais nos acompanham por toda a vida. A necessidade de fazer obrigação para o ori dos nossos pais, ela é existente por toda a vida. Então, todo mundo que toma bori tem que botar axé na cabeça, no umbigo e nos dedos dos pés, justamente para conectar, ou seja, equilibrar as formas que o ori se apresenta, que seria o que você pensa, aquilo que a sua mente produz, aquilo que você sente, tá ligado ao umbigo, porque desde você é um feto, você sente tudo pelo umbigo quando você está na barriga, né? Então, fala do que você sente. Porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas sente outra. Às vezes a gente quer deixar alguma coisa, mas sente que precisa, ou sente que ainda deve continuar, ou seja, está desequilibrada as ideias. E, quando a gente fala dos pés, a gente está falando da continuação do nosso destino, ou seja, aquilo que foi predestinado, aquilo que nossos pais sonharam, aquilo que nossos pais deixaram como carga ancestral para a gente na Terra. Então está ligado o ori dos nossos pais aos pés da gente. Existe obrigação que a gente faz apenas para dar bori ao ori dos nossos pais, nos pés. Então o egé não vai na cabeça, apenas vai no pé.
o pé direito você chama o nome do pai, o pé esquerdo vai chamar o nome da mãe, e ali faz bori, para que o ori do seu pai ou o ori da sua mãe abençoe a sua trajetória aqui na terra, para que o ori dos seus pais te traga êxito aqui na terra. Então é por isso que é importante a gente entender que deveria ser uma obrigação ser bom filho. Porque dentro de alguns odus, fala que o ebó é agradar o ori do pai, o ebó é agradar o ori da mãe. Ou seja, a bênção que às vezes aquela pessoa está precisando está vindo do ori dos seus pais. Então entender a complexidade de ori ela é muito importante para vocês poderem entender que não é uma coisa que só adianta você pensar. Você precisa cultuar. Você precisa propagar energia. Até porque cria-se um entendimento de que, às vezes, seu pai queria que você fosse médico. Mas o seu destino é ser professor. O seu destino é ser pai de santo. Mãe de santo. Ou seja, aquilo já cria uma divergência do pai te falando a vida toda que aquilo não era para você, que você não era para aquilo, que você teria que ter sido outra coisa. Ou seja, o seu destino era outro, mas só essa energia de contradição, ela é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque em alguns estudos, em algumas buscas que eu tive nisso tudo, me ensinou que a gente deve fazer esse culto ao ori dos nossos pais justamente para que o ori deles nos atraiam bênçãos e não por algum momento acabe cortando a nossa sorte de alguma forma por divergir, por não querer aquilo que a gente quer. Então é de grande importância a gente entender que essa relação com nossos pais ela é bem maior do que o que a gente pode imaginar. E isso, gente, não tem nada a ver pelo fator do pai estar vivo ou não, tá bom? Porque a gente faz bori e oferenda por ori dos nossos pais, eles estando vivos ou não. Isso é constante. Enquanto vida você tiver, enquanto bori você tomar, enquanto ori você cultuar, você tem que cultuar o ori dos seus pais. Dentro disso aí, já vai ficar uma coisa muito bem entendida, que eu li uma coisa que faz muito sentido, que diz que o ori, que ele renega o seu próprio destino, ele renega as bênçãos contidas nele. O que isso quer dizer? Quando você renega o destino que você veio à Terra para cumprir, você renega as bênçãos que estavam guardadas para você. Porque, às vezes, você nasceu para ser um babalorixá, mas você não aceita ser babalorixá, você não quer aquilo para você. Mas era sendo babalorixá que você iria viajar para um outro estado e lá você iria conhecer uma outra pessoa, ou você iria ter uma oportunidade onde você ia atender um cliente, esse cliente ele ia mudar a sua vida. Você ia ajudar ele como babalorixá e ele ia mudar a sua vida. Ele iria lhe presentear com grande axé, né? Ele iria ser grato com grande axé. Ou seja, desde o momento que você se nega de ser, você vai se negar de ir a essa viagem, você vai se negar de ter esse grande axé. Não vai se cumprir tudo. Então, se você às vezes nasceu para ser médica, mas você não quer ser médica, e lá no hospital você ia conhecer o grande amor da sua vida, ou seja, você renegou. Esse grande amor aí você já não vai conhecer, porque você não vai estar vivendo o seu destino, ou seja, você renegou o seu destino. Então você está renegando as bênçãos dele. Então quando a gente renega o nosso destino, a gente renega as bênçãos. Então é por isso que a gente faz bori constantemente. É por isso que a gente cultua o nosso ori constantemente, justamente para que ele não se desalinhe do nosso destino, para que o nosso ori ajude a gente a cumprir um destino satisfatório, para que o nosso ori ajude a gente a cumprir um destino correto. E aí, gente, a gente se torna uma pessoa de êxito.
E aí a gente começa a entender o que é prosperidade. Aí a gente começa a melhorar várias coisas na vida, mas não é as coisas que estão melhorando. É você que está melhorando para a vida. Então, quando você melhora para a vida melhora para você. Então, é de grande importância vocês entenderem que renegar o destino faz de você uma pessoa muito apta a ter problemas, a ter decepções, porque você sempre vai sentir falta de alguma coisa. Você sempre vai sentir como se estivesse faltando alguma coisa, porque você não está conectado com o seu destino. Existe uma questão de quem cultua muito Ori, que fala dessa relação de tabu, de euó, a gente vê em alguns axés. Lógico que a gente não está aqui para criticar ninguém e nem para querer ditar a verdade da casa de ninguém. Na verdade, estou aqui para repassar um pouquinho das buscas que eu tenho de estudo. Então, a gente frequenta alguns axés, conhece, que falam que o Ori de fulano não pode levar dendê, que o Ori de fulano não pode mel, que o Ori de fulano não pode isso, não pode aquilo. E no culto africano não tem nenhum tipo de tabu para Ori. Ori é uma divindade à parte que, independente da pessoa ser de Oxalá, ser de Oxóssi, ser de qualquer orixá, o tabu do orixá não corresponde ao tabu do Ori. Então não teria nada que falasse com a pessoa de Oxalá não pode tomar um bori e levar dendê. Tá bom? Como uma pessoa de Oxóssi tomar bori e não levar mel, não teria nada que constatasse isso. Quando a gente parte do princípio que Ori é uma divindade à parte do orixá. Quando a gente tem o entendimento que Ori é parte do orixá, realmente a gente acaba achando que seria um problema oferecer isso. Agora, quando a gente tem o entendimento que Ori é uma divindade à parte, a gente começa a entender que o elemento, ele é o que significa por Ori. Porque se você está precisando apaziguar um Ori, você vai oferecer dendê. Porque o dendê, ele tem a função de apaziguar. E daí em diante, todos os elementos ele têm as suas funções próprias. Então, não está ligado ao orixá em si, está ligado ao que aquela pessoa precisa como axé. Justamente porque o Ori ele é a parte. Então, tabu, euó, Kizila, como as pessoas chamam, está ligado, gente, a Odu. Tá bom? No seu Odu, você não pode determinadas coisas. Então, aquilo dali faz com que você não utilize, não se alimente, ou não vista, não faça determinadas coisas, porque no seu Odu fala que aquilo é tabu para você. Não está ligado a um tabu diretamente de todo Ori. Ou seja, cada pessoa ela vai desenvolvendo ou ela tem tabus diferentes. Não seria uma prática única para todos os Oris. Assim, o que se oferta a Ori? Na verdade, não teria uma receita básica para o que ofertar a Ori. Porque o Ori ele se alimenta daquilo que a pessoa está necessitando. Ele se alimenta do axé que a pessoa está necessitando. Então, você pode oferecer para o Ori tanto o adié, a galinha, como as pessoas oferecem, o etu, a galinha da Angola, o capote, como conhece aqui no Ceará. Como você pode oferecer um edialmin, um peixe vivo, né? Um peixe d'água. Você pode oferecer o concó, que é rã. Ou seja, você pode oferecer um ecu, que é o rato, o ejá, que é o peixe seco, o ejaru. Então tem muitas coisas que podem ser ofertadas, na verdade, a Ori. Tem muitos animais que podem ser ofertados a Ori. E isso não independe que uma pessoa ela vai tomar o bori sempre com uma galinha. Então, tem pessoas que vão tomar bori com um carneiro, tem pessoas que vão tomar bori com uma cabra, tem pessoas que vão tomar bori com um ajapá. Depende da necessidade que o Ori daquela pessoa tem.
E que isso diferencia de quê? De destino para destino, de pessoa para pessoa. Isso não está ligado a que o ori se alimenta de franga, pombo e galinha da Angola apenas. Então, assim, porque cada animal desse, ele tem uma representação. Ele tem uma funcionalidade na vida das pessoas. Então, restringir o ori de uma pessoa a determinados elementos é a mesma coisa que impossibilitar ela, às vezes, de conseguir um crescimento na vida. Porque você alimentar o seu ori com uma franga, com certeza o resultado não vai ser o mesmo de você ofertar um ejá para a cabeça. São segmentos diferentes, são necessidades diferentes. E a gente há de concordar que nem sempre a gente está precisando. E essa situação também de que as pessoas elas criaram um aspecto para ori, né? Eu escuto muita gente até falando o sua ori, como se ori fosse uma relação feminina ou masculina em alguns casos. A gente acredita muito que ori tem uma proporção assexuada, ou seja, ori é uma divindade imparcial nesse sistema, de que não seria igual a Ogum, que é um orixá masculino que recebe bichos masculinos. Oxum, que é uma divindade feminina que recebe bichos femininos. Ou seja, ori ele recebe tanto animais femininos como animais masculinos. Depende também da situação que a pessoa está passando. Então, quem vai diferenciar isso aí vai ser o oráculo, a Erendilogum, vai ser o Obi, o Opeleifá, vai ser o oráculo que vai dizer o que essa pessoa está precisando. De verdade, qual é o axé que essa pessoa está precisando? Porque o axé da adié, né, da galinha, ele com certeza não é igual ao axé da concó, do galo. São um casal, formam um casal, a galinha e o galo, mas são axés diferentes. Mas todos dois são oferecidos a ori. Então, há de vocês concordarem que não existe uma regra para aquilo que ori vai consumir. Então, a gente já falei disso aqui com vocês sobre os inimigos ocultos. Acho que ficou bem explicado para vocês que às vezes nem sempre o nosso maior inimigo ele é declarado, né? Às vezes a gente tem guerras travadas aí de outras gerações que precisam ser cultuadas. E a formação do ori, a gente tem em algumas leituras uma formação que diz que Obatalá foi a divindade que criou o corpo humano. Oxalá foi a divindade que moldou o corpo humano. Mas diz que Babá de Alá foi a divindade que moldou todos os oris. Então, diz que Babá de Alá era uma divindade que era um pouco desregrada em alguns sentidos. Às vezes bebia, às vezes esquecia. Ou seja, diz que Babá de Alá tinha algumas imperfeições. E com isso, criou-se alguns oris também imperfeitos. Porque alguns oris cozinharam demais, outros oris ficaram crus, cozinharam de menos, outros cresceu, tomou um formato grande, ficou grande demais, outros ficaram pequenos demais. Estou vendo todo esse bullying aí com ela, tá? Então, assim, Babá de Alá, ele teve todas essas criações, de que todos nós fomos lá e escolhemos nosso próprio ori. Ou seja, o ori que nós temos foi uma escolha nossa. Ou seja, cada um escolheu a sua própria cabeça. Uns, umas cabeça mais forte, outros, umas cabeça mais fraca. Uns têm a cabeça mais resistente, outros têm a cabeça menos resistente. Então, isso está ligado a Babá de Alá, essa formação da cabeça, de como se deu a cabeça. Porque diz que todo ser humano, antes de vir pro Aie, ele tem que ir até a Babá de Alá para escolher o seu ori. Então isso é o que faz com que às vezes você seja uma pessoa perseverante.
Às vezes você é aquela pessoa que o problema mal começou, mas você já quer jogar tudo pro alto, já quer desistir de tudo. Ou seja, essa mudança tá ligada ao ori que você escolheu. Então tem gente que escolheu um ori forte, tem gente que às vezes ela tá passando uma doença muito ruim, um sentido muito ruim na vida, algo muito difícil, mas a pessoa tá ali forte e firme, parece que ela é uma rocha. Você fica mais triste do que a pessoa. Já tem gente que você olha assim e você fala, meu Deus, que louca. Ela está chorando porque perdeu o emprego. Quantos empregos que ela ainda não vai estar na vida, quantas coisas que é boas que ela ainda não vai conseguir na vida. Ou seja, o seu ori faz você enxergar as coisas da forma que ele quer. Então, por isso que é importante saber como cultuar o ori bem e corretamente aí e entender que toda essa formação de ori é muito maior do que o que a gente pode imaginar, muito maior do que o que a gente pode controlar. A gente tem umas passagens aqui, gente, que a gente estava falando um pouco dessa formação de ori, né? Porque nós teríamos o ori-odê, que seria essa cabeça física, essa que a gente pinta de Fun Osun Age. Então, o ori-odê, ele seria isso, a cabeça física do ser humano. Ou seja, isso que a gente consegue olhar e palpavelmente ver externo. Nós teríamos o ori-inu. O que seria esse ori-inu? Seria como se fosse a cabeça espiritual, a essência espiritual do ori, ou seja, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente cultua na verdade. Porque nós temos a representação física disso tudo, onde recebe o axé, que precisa transpassar o axé para essa outra parte cultuada, que seria o ori-inu, né? Ou seja, aquele que guarda as informações, aquele que guarda aquilo que a gente sente, aquilo que guarda a essência do ser humano. Porque tem pessoas que elas já têm a sua própria essência. Uns têm uma essência boa, outros já têm uma essência ruim já de nascença. Isso pode ser denotado que isso está ligado ao ori-inu, né? Aquela essência que a pessoa já traz com ela. Mas através do culto de ori, você consegue fazer um equilíbrio entre o ori-odê e o ori-inu. Você consegue fazer um equilíbrio geral sobre o ori da pessoa e você consegue transmutar, você consegue mudar um destino ruim em uma cabeça boa. Mas você não consegue ver uma cabeça ruim com um bom destino. Isso é fato. Então, assim, uma cabeça ruim, ela pode até conseguir passar a ter uma vida boa. Agora, se a cabeça não prestar, não adianta, não tem axé que vai permanecer. Não tem axé que vai se consolidar na vida daquela pessoa. E tem a questão do ipori, que muitos dizem que o ipori seria essa parte onde nós recebemos o axé, seria essa parte ligado como se fosse essa massa, né? Que a gente recebe o axé em cima, essa denotação. Então, que dali estaria ligado mais ao ipori. Tem alguns tipos de escolhas que eu vi em alguns estudos que fala que existe algumas escolhas que nós fizemos e elas levaram nomes. Diz que tem pessoas que chegaram diante de Eledumare e elas fizeram a kuleba. O que seria isso? Elas se ajoelharam e não foram capazes de escolher o próprio destino. Então elas aceitaram um destino escolhido para elas. Diz que tem uma parte que se chamava Kuleia, que foram aquelas pessoas que se ajoelharam diante de Olodumare e falou, não, eu quero ir no Aie, e eu quero ser isso, e eu vou fazer isso, e eu vou voltar em um determinado momento.
E diz que tem essa outra parte que eu acho até um pouco engraçada, que a Yamo, que fala que esses seriam aquelas pessoas que elas se ajoelharam, escolheram o destino delas e escolheram o destino do outro. Eu vou lá, eu vou passar por isso, por isso, por isso, por isso, e fulano também vai passar por isso, por isso, por isso, por isso. E fulano aceitou diante de Olodumare e assim ficou concretizado. Então a gente vê que realmente na vida tem pessoas às vezes que elas só aceitam as coisas, elas nunca têm uma opinião para dar. Tem pessoas que às vezes elas dão uma opinião e tem pessoas que elas querem opinar por elas e pelos outros. Ou seja, a gente vê que isso é muito comum até hoje. É muito comum no cotidiano do ser humano. Então, tem essa parte aqui que a gente deveria falar muito, gente, que tá ligado ao Iwa. O que seria Iwa-arere? O Iwa-arere seria o bom caráter. Então fala que para a gente constituir axé na nossa vida, para a gente constituir coisas boas na vida, a gente precisa ter bom caráter. A gente precisa entender que o maior alimento que você pode dar para o seu ori é o bom caráter. São as atitudes corretas. Então a pessoa que ela vende ilusões, a pessoa que ela se apossa do que é alheio, a pessoa que ela vive uma vida indigna, ela não é digna do axé dos orixás. Elas se perdem, elas acabam que em algum momento, aquilo que talvez para elas seria uma maior prosperidade é o que falta. Então, se a gente lembrar que o conceito de prosperidade não está ligado ao dinheiro que ela tem, porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem saúde. Tem muita gente que tem dinheiro, mas à noite deita sozinho em um travesseiro e fica se perguntando como que pessoas que não têm nada conseguem viver um amor e ela nunca consegue. Então a gente começa a entender que o ori sabota, que o ori daquela pessoa acaba fazendo com que ela pague, com que ela sofra, talvez naquilo que ela mais queria. Ou seja, a falta do bom caráter faz com que você perca o axé. A falta das boas atitudes faz com que você não consiga crescer na sua vida. Então é muito importante a gente entender que nós somos unicamente aquilo que a gente vive. Então, se você pratica uma vida de estudo, o conhecimento vai te levar ao êxito. Se você é uma pessoa que você tem uma vida coerente, você vai ter êxito. Se você é uma pessoa que você procura emanar o bem para o próximo, o mundo vai te emanar o bem de volta. Ou seja, nós somos aquilo que nós vivemos. Assim como você vai no médico, o médico fala que o seu corpo ele é aquilo que você se alimenta. Acho que alguns já devem ter ouvido isso, eu pelo menos ouvi isso dos médicos, que fala que o nosso corpo está muito ligado à nossa alimentação. O nosso ori está ligado às nossas práticas. E isso, eu deixei até para falar aqui no final, que é de extrema importância a gente entender que ou você vai alimentar o seu ori com o axé dos orixás, ou você vai alimentar o seu ori com o axé dos ajoguns. Como que seria isso? Se bate alguém na sua porta e essa pessoa ela está precisando de ajuda espiritual, se essa pessoa ela está precisando de saúde, ela está precisando de um trabalho, ela está precisando de equilíbrio mental e você ajuda aquela pessoa, você automaticamente está se alimentando do axé dos orixás.
Porque o que você oferta é axé, é ubi, é urubu, é dendê, é gin, é mel, é yame. São coisas que transportam axé. Então você está se alimentando do axé dos orixás quando você pratica coisas boas na vida das pessoas. Então fazer algo para alguém é dividir axé. Portanto, um dos maiores ebós que tem para Ori é o ebó-sará. Que o ebó-sará é o ato de você dividir o que você tem. Então, se você é uma pessoa que você está levando axé às outras pessoas, se você está dividindo, você está doando quentinhas, você está doando alimentos, você está doando agasalhos, você está fazendo ebó-sará. Se você ajuda alguém com o que você tem, você está fazendo ebó-sará. Se você beneficia alguém com o que você tem, você viu uma criança na rua, você ajuda de alguma forma, você está fazendo ebó-sará. E o ebó-sará, ele se constitui em que o ori daquelas pessoas te abençoe. Então, quando você faz um bem a 10 pessoas, o ori de 10 pessoas te abençoa. Quando você faz um bem a 100 pessoas, é o ori de 100 pessoas te abençoando. Então, isso seria ebó-sará. Seria você dividir o que tem para receber a bênção do ori das outras pessoas. Que todos nós aqui precisamos entender que o que faz um ser humano ser grande, que faz um ser humano ser bem visto, é quantas pessoas que ele consegue atrair. Ou seja, hoje você pode não ser ninguém, se amanhã você tem muitos seguidores na internet, você fica rico rápido. A sua vida muda rapidamente. Então, essa situação do magnetismo, ela é muito forte. Então, quando você faz esse magnetismo ligado a bênçãos, ao que você proporciona ao ori das pessoas, a gente entende que aquele ori vai te proporcionar bênçãos. Só que eu falei para vocês que a gente se alimenta de duas formas, ou de orixá, ou de Ajogum. Eu sei que vocês foram pessoas escolhidas para estarem aqui hoje, porque com certeza nem todas as pessoas estavam prontas para ouvir o que eu vou dizer agora, ou para entender, ou se alimentar desse tipo de informação. Porque quando você faz mal a alguém, quando você propaga o mal para alguém, quando você queima alguém, quando você faz um icamburucu para alguém, quando você faz uma amarração, quando você destrói uma família, quando você faz um trabalho para destruir uma pessoa, você não vai fazer isso com energias sagradas. Você vai fazer isso com os adjoguns, ou seja, energias mundanas que estão para propiciar o mal na vida do ser humano. Automaticamente, você está alimentando o seu ori de Ajogum, de axé de Ajogum. Isso vai se voltar contra você mais cedo ou mais tarde. A lei do retorno, ela não vai falhar. Então, as pessoas às vezes elas não conseguem entender que elas são testadas pelas divindades a todo dia, porque não é todo cliente que bate na sua porta que ele vai ser entendido como axé. O bom cliente que vai te levar um bom trabalho, ele é entendido como axé. Mas aquele cliente que ele foi, que muitas das vezes não foi para buscar o bem, ele não vai deixar o axé com você. Ele vai deixar aquela energia com você que ele veio buscar dentro da sua casa. Ou seja, você está se alimentando de Ajogum. Porque se nós entendemos que Ori, ele é a divindade que veio para ajudar o ser humano a cumprir um bom destino, e a gente tem pessoas trabalhando para desvirtuar ou corromper aquele Ori, se você fez isso também em 10 pessoas, você vai ter 10 Ori te renegando, te espraguejando. Agora, se você fez isso para 100 pessoas, você também vai ter 100 Oris te renegando, te espraguejando. Ou seja, isso está muito ligado ao que a gente pratica
e principalmente falando da religião, falando aqui isso, vou falar até um pouco do Ceará em específico, que a Umbanda aqui é muito forte, o Catimbó, mas a deturpação energética e a deturpação de para que as entidades servem, ela também é muito grande aqui, não só aqui, em vários lugares. Porque a gente precisa entender que até as nossas divindades, isso já é uma visão muito própria minha, eu entendo que ela começa a se alimentar de algo. Ao Exu que ele incorpora na sua cabeça, ele começa a se alimentar de algo, de algum tipo de axé. E esse axé ou ele é negativo ou ele é positivo. Então, quando os seus pedidos a Exu, principalmente, botando a Exu aqui como um exemplo, são pedidos negativos para destruir, para ter o que é do outro, para roubar o que é do outro, a sua divindade, a sua entidade ali, ela começa a propagar essa energia negativa, ela começa a ficar constituída de negatividade. Não espere que essa mesma entidade seja capaz de trazer bênçãos e axé para a sua vida, que ela não vai ser. Porque você está alimentando ela com negatividade. Então é importante entender que nós não somos donos do mundo para mudar o destino das pessoas. Nós não somos donos do mundo para mudar o que as pessoas querem, o que as pessoas pensam. Ou seja, temos que entender o que é certo e o que é errado para o axé fazer parte da nossa vida. Porque muitas das vezes a gente não entende por que a gente ganha com uma mão e perde com a outra. É porque você foi abençoado em um dia, mas no outro dia você se sabotou e fez um monte de besteira. Ou seja, o axé foi embora. Mas ele não foi embora sozinho, ele foi embora porque você mandou ele embora. A sua prática não é uma prática de quem quer ter axé. Então é importante entender, gente, que nem todo serviço, nem todo trabalho que bate na porta, ele é axé da sua entidade. Ele pode ser apenas um teste de Heleline para saber se você vai se corromper ou não por causa do dinheiro que você vai ganhar para fazer aquele trabalho sujo. Tá certo? E assim, uma mão suja ela não é capaz de limpar a vida de ninguém. Isso é um fato. Vocês não vão encontrar tudo numa mesma pessoa. Deus, quando fez os peixes, foi para ele morar debaixo d'água. Deus fez o homem, deu todo o poder intelectual a ele, mas ele não é capaz de voar. Deus fez os pássaros, mas eles não são capazes de viver debaixo d'água. Ou seja, tudo na vida precisa de um equilíbrio. Ninguém é capaz de ter tudo. Então você tem que escolher que caminho tomar. Se você vai tomar um caminho de se alimentar do que é axé, ou se você vai tomar um caminho para se alimentar do contra-axé, daquilo que não é positivo, daquilo que não é bom. Então, assim, essa realização toda sobre Ori é para que vocês consigam ter esse bom entendimento de que Ori é só uma questão de prática. Ela deve ser diária, semanal, mensal, sempre. Entender bem o Ori de vocês é importante para vocês constituírem o axé na vida de vocês. Tem uma situação que eu ensino muito, que lavar o Ori com água de coco e gin é muito bom para revitalizar o Ori. Oferecer obi constantemente para o Ori é muito bom. Ninguém precisa de ninguém para abrir um obi. Lógico, quando a gente tem alguém para transpassar o axé para a gente, é perfeito. Mas nem sempre a gente vai poder fazer isso toda semana. Né? Nem toda semana vai dar para estar dentro da casa do Pai de Santo, ou nem toda semana a gente pode, às vezes, estar pagando o Pai de Santo. Então é importante a gente aprender como ofertar um obi para a nossa cabeça. A gente entender o quanto que o obi ele é forte para o Ori, o quanto que o obi ele é importante para o Ori. Entender que
toda vez que você cuidar do seu ori, ele vai estar mais apto a extrair axé do mundo. Ele vai estar mais apto a absorver axé para a sua vida. Então, tem algumas coisas que eu vou passar aí para vocês. Vou pedir o pessoal que está me ajudando para fazer uma anotação do telefone de vocês. E aí eu vou mandar alguns ensinamentos para vocês sobre o ori. Até para a gente não precisar estar falando aqui que o sol está muito forte. Então eu vou mandar alguns ensinamentos para vocês pelo número do telefone. Mas espero que tenha sido de um bom entendimento para vocês. Eu vou estar fazendo um curso um pouco mais aprofundado sobre ori, para aqueles que se interessarem, para vocês dimensionarem o quanto tem mais de ori para vocês descobrirem, e o quanto que vocês vão descobrir que tudo que vocês estão vivendo até hoje está ligado a como vocês trataram o ori de vocês até hoje. Então, é importante tratar o ori bem. É importante entender que ninguém está fazendo mal a você, a não ser você mesmo. É importante entender que ninguém tira as suas oportunidades. Foi você que não soube aproveitar. É importante você se colocar como o ponto principal da sua vida e não jogar as responsabilidades para o alheio. E entender que quando a gente fala de axé, axé não está ligado àquilo que a gente quer. Axé não está ligado ao que a gente quer. Axé está ligado àquilo que é predestinado para a gente. Então, muita atenção quando você renegar o axé. Porque quando a gente fala que a pessoa ela tem um iriaiku, ela está com um axé para longevidade, você só vai conseguir fortificar a longevidade através do culto correto a ori e os orixás. Quando fala de iriadê, que fala que precisa fortificar a vida financeira, você só vai conseguir se você tiver um bom culto a ori e aos orixás. Quando fala de irei shegun otá, que está falando da vitória sobre os inimigos. Dentro do culto dos orixás, dentro do culto de Xangô, principalmente, nos ensina que o seu maior inimigo é interno. Ou seja, você é a pessoa que mais se atrapalha. Você é a pessoa que mais cria problemas. Você é a pessoa que cria perseguições. Você é a pessoa que cria limitações. Você é a pessoa que cria crenças. Então, cuidar de ori é se libertar de crença, é se libertar de perseguição, é se libertar de vaidade, de achar que o seu ori ele é melhor do que o do outro, porque não é. Você talvez aprendeu a cuidar melhor do seu ori, mas teu axé de ori, gente, é apenas completar bem um bom destino satisfatório e ter felicidade com isso, porque teve gente que nasceu para ser um Neymar da vida, teve gente que nasceu para ser uma Anitta da vida, agora teve gente que nasceu para ser um professor ali no interior, teve gente que nasceu para ser um pai de santo. Isso não te faz uma pessoa nem melhor nem pior. Não quer dizer que aqueles famosos, que eles não tenham sofrimentos, que eles não tenham frustrações, que às vezes aquilo que para a gente é banal, que é poder andar na rua tranquilamente, poder entrar em um cinema, para eles talvez seria precioso, porque eles com certeza não podem fazer isso. Então, aquilo que às vezes para um é banal, para o outro é muito importante. Então, cuidar do ori é cuidar de um destino satisfatório. E tomar muito cuidado para não se corromper, tomar muito cuidado para não se sabotar, tomar muito cuidado para não transferir as responsabilidades que cada um tem consigo mesmo. Porque
Se vocês cuidarem do ori corretamente, eu tenho certeza que vocês vão me dizer o quanto que a vida de vocês cresceram. E isso independente do culto de orixá. Independente de ser iniciado ou não. Tá bom? Muito axé para vocês. Espero que vocês tenham tido um bom entendimento desse pouco que a gente conversou sobre ori. Espero que vocês tentem ser bons filhos, tentem ser bons pais, tentem ser boas pessoas, tentem emanar energia boa, tentem fazer o bom dinheiro, tentem obter conhecimento, que vocês com certeza vão ter um destino satisfatório. Não tem outro caminho para quem cuida bem do seu ori. É entender que nós não viemos no mundo para ser marionete de ninguém. Nós não viemos no mundo para ninguém ditar para a gente o que a gente pode ou não pode ser. Nós não viemos no mundo para poder apenas ajudar as outras pessoas a conquistarem seus sonhos. Porque vocês vão observar isso muito claro. O ori vai desenvolver aquilo que vocês vibrarem. Então, se você vibrar por construir o próprio destino, você vai ter um destino vitorioso. Se você não vibrar para isso, você só vai ser uma parte usada para construir um destino vitorioso para alguém. Então, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É cuidar bem de si, é cuidar bem de ori, é entender que todos vocês são capazes de ter êxito, que todos nós nascemos para ser os melhores naquilo que nós nos propusermos. Então é só uma questão de vontade, é só uma questão de botar na cabeça: eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Então essas são palavras-chave. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Porque todo mundo tem a chance de ter um ori abençoado. Todo mundo tem a chance de cultuar corretamente o seu ori e ser uma pessoa abençoada. E entender que assim como os orixás mantiveram vivos a permanência deles no Ayê, vocês também vão se permanecer vivos de acordo com as atitudes de vocês. Que boas atitudes vai deixar vocês marcados nas lembranças das pessoas, na história das pessoas. Então, cuidem bem do ori de vocês para vocês estarem marcados na história das pessoas. E é entender que não existe tempo para isso, não existe idade para isso. Existe vontade. É entender que se você já está se achando velho demais, ou se você está se achando incapaz, se você está achando que você não é capaz de gravar, de aprender, você já está se sabotando. Se libertar disso já é um grande passo para ter axé. Se libertar dessas crenças já é um grande passo para você ser grande na vida. Então lembra, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Muito axé para vocês. Boa tarde. E eu repasso para vocês algumas coisas aí sobre o curso de ori, para a gente estar entrando em algumas coisas mais aprofundadas sobre obrigações, sobre como fazer rituais, ou seja, algumas coisas que está mais ligada a quem quer se aprofundar um pouco mais. A nossa intenção aqui era tentar elucidar um pouco as pessoas sobre ori, elucidar elas do que acontece na vida delas no dia a dia, de que muitas das vezes elas não conseguem notar que são elas mesmas que estão criando aquilo. Então eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco da consistência de ori, da importância de ori e da importância de vocês para o mundo. E de entender que cada um de vocês hoje com essa informação são responsáveis por ajudar outros oris a se encontrarem. Que assim como talvez hoje vocês encontraram uma palavra que vai ajudar vocês a entender e cuidar do ori de uma forma melhor, vocês têm por obrigação de propagar essas atividades, de propagar esses conhecimentos para que quanto mais oris bons tiver por aí, melhor vai ser para todo mundo. Não é isso? Muita axé. Onde que eu dou, Tico?